Fala, Tricolor Paulista, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo para a gente estar reagindo junto. Dessa vez, né, o São Paulo conseguiu essa vitória super importante, então embolou ali no meio ali, quem sabe, né, conseguindo próximos resultados aí positivos, possa sonhar com algo melhor aí nesse campeonato. Vou soltar o vídeo, vamos estar reagindo junto, vamos ver o que os especialistas aí esportivos falaram, trouxeram aí dessa partida, né, uma partida muito boa do São Paulo, consistente. Era o que a gente esperava, né? Depois desse momento mais complicado. Vamos estar reagindo junto, tá bom? Vou soltar o vídeo. Peço que antes só dê o like aí para dar uma moral pra gente. Também se inscreva no canal, afinal a gente tem notícias todo dia do Tricolor. E vamos lá, no final a gente volta com mais notícias do São Paulo. Eles se modificaram aqui a escala do sábado, mas mantiveram, né? Enfim, fazer o quê, né, Edu? Mas a gente estava acompanhando esses jogos do sábado, jogos importantes, como você falou no início, jogos que mexem nos dois lados da tabela. E o G6, que pode ser um G7, quem sabe um G8, começa a ganhar novos personagens. O São Paulo começa a se aproximar, não é, Edu, dos primeiros colocados com essa vitória sobre o Bahia. Num primeiro tempo onde o São Paulo conseguiu se impor no início, teve uma chance logo no começo, né? E depois o Luciano acaba fazendo um golaço. O Bahia teve a chance de empatar e eu acho que ali desestruturou a equipe depois que o Jean Lucas perdeu um gol incrível. São Paulo fez 2-0 e aí a gente viu um segundo tempo bem atípico, né? Um São Paulo que não conseguiu ser tão eficiente como foi no primeiro, tão incisivo ofensivamente como foi na primeira etapa. Rogério Ceni fez 3 mudanças no intervalo. Dessas 3, 2 acabaram sendo sacrificadas, né, por lesões. Sim. Primeiro o Sanabria e depois o Gilberto. E aí o Bahia também não conseguiu ter o ímpeto necessário para voltar para o jogo, né, para diminuir o placar e acaba perdendo mais uma partida fora de casa. O Bahia, que é tão forte em casa, acaba sendo derrotado fora. O São Paulo, que precisava desse resultado para se recuperar no campeonato e sonhar com Libertadores, consegue fazer um bom primeiro tempo com uma marca importantíssima do Luciano, que chegou ao seu 100º gol com a camisa do São Paulo. 100 gols. A gente viu o primeiro gol e esse aí é o gol número 100, ó. Como narraria nosso amigão Paulo Soares. 100, 100, 100, 100! 100 gols. Ele, no intervalo, ele dá uma entrevista e fala da torcida, né? Tem torcedor São Paulino que vai, tem torcedor adversário que vai, mas que ele tá acostumado. E teve aquela cutucadinha na torcida São Paulina. Aí sim o gol do Jean Lucas, ao qual o Elton se referiu agora há pouco, cara a cara com o Rafael, acaba tirando demais, né? O Bahia sentiu ali, teve alguns bons momentos ainda no primeiro tempo. E a gente vai ver daqui a pouco, esse é o gol anulado do São Paulo, né? Havia impedimento ali no começo da jogada. E o Luciano, então, ele marca o gol 100 e dá uma bela assistência no segundo, né? Assistência de calcanhar para o Bobadilla fazer o segundo gol. Quer dizer, é uma partida muito boa do Luciano, né, Elton? Sim, foi um jogo coletivo do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, né? Bem consistente. Um time que é montado para jogar muito, né? Com esse jogo afunilando, saindo da ponta para dentro, tanto que o Mike dá uma assistência, né, participa de um dos gols, e a gente viu o São Paulo buscar sempre o Luciano e o Lucas tendo a oportunidade como titular. A gente viu aí um gol dele sendo anulado, né, por impedimento, mas foi um São Paulo que esse jogo coletivo potencializa também o futebol do Luciano, né? Com um gol e uma assistência. Rafael foi bem também, fez boas defesas. A gente viu no início do segundo tempo, né? Essa cabeçada do William José, com a boa defesa do goleiro do São Paulo. Mas o Luciano foi muito bem, foi o melhor jogador em campo, conseguiu fazer um gol e dar uma assistência, uma belíssima assistência para o gol do Bobadilla, Edu. Mas eu classifico o jogo coletivo do São Paulo preponderante para esse resultado. Um time que conseguiu no primeiro tempo fazer 2 gols e uma equipe que no segundo tempo conseguiu controlar muito bem os espaços e sair de campo sem levar um gol, né? É importante também para o São Paulo ter essa baliza 0 num momento em que a equipe vive essa instabilidade, principalmente defensiva, né? A gente viu no jogo contra o Mirassol o time sofrer bastante, né? Perder por 3-0. No jogo contra o Grêmio, né? Levar 2-0. No jogo contra o Palmeiras, no Clássico, perder por 3-2. Ou seja, o São Paulo vinha de 8 gols sofridos em 3 jogos. Quase uma média de 3 gols sofridos por partida. Então foi importante também para o sistema defensivo sair ileso nesse jogo contra o Bahia, que tem um dos melhores ataques do ano, né? Mas que não conseguiu funcionar dessa vez jogando fora de casa.
O Bahia segue na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem uma situação importante para o torcedor são paulino. Passou o Corinthians, porque o Corinthians venceu, tinha passado o São Paulo. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro. Neste momento, 6 jogos concluídos nessa rodada de número 29. Neste domingo, mais 4 partidas. Entre elas, o esperado Cruzeiro e Palmeiras, né? Com 61 pontos. O Palmeiras vai liderando, o Flamengo perdeu, tem os mesmos 61 pontos, só que o Flamengo já fez o seu jogo 29, né? Na verdade, estamos na rodada 30, né? Esses são times que estão com jogos a menos. O Cruzeiro, então, vem com 56 pontos, pode colar no Flamengo se ganhar do Palmeiras. Quer dizer, pode levantar o dedo e dizer, estou aqui no campeonato, o Cruzeiro. É um jogo muito importante para a Raposa. E quem colou no Cruzeiro foi o Mirassol, que venceu o Sport, foi a 55 pontos. O Bahia estacionado nos 49, o Botafogo 46 joga com o Santos. O Fluminense venceu o Inter, foi a 44, São Paulo 41, Vasco 39. O Corinthians venceu o Vitória com um gol no finalzinho do Charles, também 39 pontos. Aí na segunda página, Red Bull Bragantino, a turma dos 36, Atlético Mineiro e Grêmio. Com o 35 tem Ceará e Internacional, tem que abrir o olho, o Colorado. Santos, 31, a mesma pontuação do Vitória, mas repare, na coluna da direita, 2 jogos a menos. Então o Santos comemorou demais o gol do Corinthians, hein? Fortaleza, 27, ganha um ânimo aí para sair da zona do rebaixamento com a vitória sobre o Flamengo. Juventude, 26, o Sport, 17 pontos ganhos. Ô, Elton, você acha que é um jogo para o São Paulo realmente virar a chave? Mudar esse rumo? Porque vinha com uma sequência terrível o São Paulo, né? Eu acho que é um jogo para virar a chave, Edu, e eu acho que isso passa muito, né? E foi um problema do São Paulo na temporada, não só nesse momento do Campeonato Brasileiro, nessas derrotas que eu trouxe aqui, de uma equipe que quando perde grande parte dos seus principais jogadores, cai de rendimento, né? O Luciano teve o Lucas ali. O Lucas não é o jogador ainda, 100% fisicamente, sentiu bastante no segundo tempo, né? Caiu algumas vezes por conta de câimbras, vai sentir a questão física porque não está com esse ritmo, mas a gente já percebe que é um São Paulo com um pouco mais de personalidade. A gente falava de um quarteto no início da temporada, né? Incluindo aí Oscar e Caleri, isso não aconteceu. Perdeu o André Silva também, que entrou muito bem, e o Luciano se dava muito bem com ele, acabou se lesionando. Então, quando o São Paulo tem um pouco mais de brilho do meio para frente e personalidade, consegue melhorar o seu jogo. Eu acho que foi isso que aconteceu. Essa virada de chave é importante para um time que vai brigar por competições internacionais e quer disputar a Libertadores na próxima temporada, e tem no Campeonato Brasileiro apenas, né, essa esperança, esse objetivo, essa meta, mas passa também por ter um time um pouco mais confiante no que pode fazer dentro de campo. E a gente viu isso acontecer contra o Bahia. E repito, principalmente defensivamente. Acho que dá tranquilidade até para quem está lá atrás, que acabou sendo também um jogo importantíssimo para o São Paulo voltar para o vestiário, né, no fim do jogo e comemorar o resultado não só pelos 2 gols marcados, mas principalmente por nenhum gol sofrido nessa partida contra o Bahia. O São Paulo que vinha de 3 derrotas seguidas, né? Aí tinha vencido Fortaleza no Ceará e antes eram 4 derrotas. Então, em 8 jogos foram 7 derrotas, é muita coisa, né? E aí o Luciano fazendo o seu gol de número 100, ajudando o São Paulo a acabar com essa sequência ruim. Como eu disse, 3 derrotas seguidas. Então, em 312 jogos, ele foi titular 235 vezes. Marcou 100 gols, número bacana, né? Assistências foram 30, 158 minutos para participar de um gol e conseguiu 3 títulos. Foi decisivo nessa vitória do tricolor paulista sobre o esquadrão baiano. Vamos lá, encontro tricolor, assunto para o nosso Eduardo Afonso, que está no Morumbis, no Cícero Pompeu de Toledo, e traz as informações para nós agora, ao vivo, neste Sport Center. Tudo bem, Xará? Conta pra gente como foi a reação do público. Bateu 1 milhão de telespectadores, não, de torcedores nos Jogos do São Paulo esse ano, amigo? Boa noite. Tudo bem, meu xará? Como é que você tá? Boa noite para você, Edu. Boa noite ao Elton Serra, fã de esporte. Sim, São Paulo precisava de pouco mais de 9 mil para que isso acontecesse. Acabou 15.200 e alguma coisa, né? Pouco mais de 15 mil torcedores.
Edu, que é um público bem pequeno para o São Paulo, bem pequeno. Se a gente puxar na temporada, talvez não encontraremos nenhum público nesse sentido de 15 mil pessoas, né? O Morumbi se acostumou nos últimos 2, 3 anos a receber 45, 50 mil. Ficou durante muito tempo tendo públicos superiores a 40 mil, mas é uma outra fase. Era uma fase, você falou em 3 derrotas seguidas, nos últimos 7 jogos, ou melhor, nos últimos 8 jogos, São Paulo tinha 1 vitória e 7 derrotas. E aí não há torcedor que registra. Junte-se ao horário das 9h30 da noite, num sábado, embora sem aquele frio tradicional aqui da região sul da cidade de São Paulo, mesmo assim o público foi bem abaixo. E quem não veio, Edu, perdeu uma boa atuação, convincente atuação do São Paulo. Começou muito bem o jogo, vocês já falaram, fez 1-0, o gol de número 100 de Luciano, em 312 partidas, uma marca histórica para o Luciano. Tomou um sufoco do Bahia, o Jean Lucas teve 2 grandes chances, uma cara a cara com o Rafael para empatar o jogo, mas aos poucos o São Paulo até terminou bem, o primeiro tempo foi se acertando. E o Luciano também foi o cara que deu um passe certeiro, um passe, digamos assim, com muito efeito para que o Bobadilla fizesse 2-0 e definisse essa vitória do Tricolor. O segundo tempo, muitas mudanças, preocupação para o Bahia, o Sanabria saiu carregado de campo, problema no joelho, tinha acabado de entrar, não tinha ido bem contra o Inter, entrou hoje no banco no intervalo, o Rogério mexeu bem no time no intervalo, o Sanabria logo se machucou, o Gilberto, que também entrou, saiu machucado, então o Bahia tem lá seus problemas, o Ademir tomou o 3º cartão amarelo, são todos problemas para o Bahia trabalhar durante a semana para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino no próximo domingo. O Bahia, que mesmo que vencesse com a vitória do Mirassol, não sairia da 5ª colocação, não conseguiria tomar a 4ª colocação. Continua ali, bem colocado, pensando em Libertadores, um pouquinho mais distante do G4. E para o São Paulo, o prejuízo também foi grande, apesar da vitória. O Mike, que fez a assistência para o primeiro gol do Luciano, e o próprio Luciano, Xará, receberam o 3º cartão amarelo e não vão ao Rio de Janeiro no próximo domingo, às 20h30, enfrentar o Vasco em São Januário. Vasco que um turno atrás, ao aplicar um 3-1 aqui no Morumbi, na última rodada, antes da parada do Mundial, foi determinante para a saída do técnico Zubeldia e para a volta do técnico Hernan Crespo. Ainda sobre o ambiente do jogo, Xará, em determinado momento do segundo tempo, já na parte final, apesar dessas pouco mais de 15 mil pessoas, sim, surgiu o grito contra o presidente Júlio Casares nas arquibancadas. Não foi tão forte como seria com o estádio lotado, mas teve vaia. E o Rogério Ceni tem uma história gigantesca e maravilhosa, foi aplaudido tanto na sua chegada, entrada em campo pela torcida do São Paulo e retribuiu esses aplausos, como também no final do jogo, quando ele conversou bastante com o Rafael, goleiro São Paulino. Para o São Paulo, ufa, quebra essa sequência, tem uma semana de preparação com a volta do Ferrarese, digamos uma semana mais tranquila até o Vasco da Gama. E para o Bahia, que vinha com 2 grandes vitórias contra gaúchos, agora é se recuperar e principalmente saber com precisão o que aconteceu com Sanabria e também com Gilberto, 2 atletas que entraram no segundo tempo e sofreram lesões. Estou por aqui, Charás. À sua disposição, à disposição do Elton, e daqui a pouco para registrar a saída dos jogadores das duas. Torcedor tricolor, então é isso. Esse foi o vídeo que a gente trouxe. Reagimos juntos aí, né? São Paulo conseguindo essa vitória importantíssima. Vitória que coloca ele aí numa boa situação no campeonato, com 41 pontos. Ele se embola ali com o pessoal do G6, G7, né? Até porque esse campeonato tem uma grande possibilidade, realmente, de virar um G6, um G7, um G8, então o São Paulo tá na briga ali, volta a pontuar, mostra aí uma reação no campeonato, tem tudo aí para poder, nas rodadas finais, tá brigando por coisas boas no campeonato. E a tabela ficou da seguinte forma, né? A tabela aí que agora deu uma embolada geral, tá tudo embolado e misturado. Vamos dar uma passada, vamos ver como é que ficou. E a tabela ficou da seguinte forma: Palmeiras com 61, mas joga ainda, né? O Flamengo com 61. O Flamengo acabou aí vacilando e perdendo para Fortaleza. Cruzeiro com 56. Mirassol 55, ganhou mais uma rodada aí, mais uma vitória do Mirassol, sensação no campeonato. Bahia 49, Botafogo ainda vai jogar também 46, Fluminense 44, São Paulo chega aos seus 41 pontos na 8ª posição,
posição essa que pode te garantir aí uma pré-Libertadores. O Vasco 39 joga amanhã, Corinthians 39, mas já jogou, Bragantino 36, Atlético 36, Grêmio 36,